O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Quase 3 anos depois, alguma justiça para as vítimas da Rua King, e agora estamos vendo algumas das provas coletadas contra o assassino todo de preto. Comece a construir esse perfil de todos os comportamentos que ele teve, especialmente na época do crime. Ele configurou o dispositivo para ser básico e coletar poucos dados. Envolvidos na investigação compartilham histórias e opiniões sobre o caso. Mesmo com quase 18 anos na polícia, já vi muita coisa, mas não estava preparado para aquilo. Bem-vindos ao Law and Crime, eu sou Angelette Levy. O caso de Bryan Kohberger foi encerrado, então o arquivo está agora aberto. Por mais de 2 anos, o caso esteve envolto em segredo. Uma rígida ordem de silêncio proibiu advogados e investigadores de comentarem o caso publicamente. Por semanas, no fim de 2022, as famílias de Maddie Mogan, Keely Gonçalves, Shanna Carnotal e Ethan Chapin só podiam esperar que o assassino de seus filhos fosse identificado por testes de DNA. Bryan Kohberger foi identificado como o dono do DNA em uma bainha de faca K-Bar achada ao lado da perna de Maddie. A Polícia Estadual da Pensilvânia prendeu um estudante da Universidade Estadual de Washington na manhã de 30 de dezembro de 2022. Kohberger manteve sua inocência enquanto seus advogados tentavam repetidamente retirar a pena de morte como possível punição. Por moções e audiências antes do julgamento, soubemos que Kohberger comprou uma faca K-Bar, bainha e afiador na Amazon 8 meses antes dos assassinatos, dirigiu seu Hyundai Elantra branco naquela noite e deixou o celular desligado por 2 horas durante o período dos crimes. Depois, houve essa selfie assustadora tirada 6 horas após os assassinatos, no banheiro do apartamento de Kohberger, em Pullman. Um joinha de parabéns. Kohberger tirava muitas selfies e era obcecado por sua imagem e por assassinos em série, como Ted Bundy. Em breve mais sobre isso. Agora que Kohberger foi sentenciado e está na prisão pelo resto da vida, aqueles que estiveram intimamente envolvidos no caso estão livres para falar sobre isso. Conversei com várias pessoas-chave, inclusive o chefe de polícia de Moscou, e conseguimos registros que ajudam a contar essa história horrível de 4 vidas tiradas sem motivo no meio da noite. Eu sabia que quando recebo uma ligação em um dia de folga, normalmente não é coisa boa. Com certeza não esperava saber que era um quádruplo homicídio, e não apenas um. Minha reação inicial foi sinceramente de incredulidade. Eu pensei, bom, você só pode estar brincando comigo, né? Quero dizer, homicídios em Moscou já são muito raros, mas a ideia de termos um quádruplo homicídio, meu cérebro simplesmente não conseguiu compreender isso de início. O pessoal do outro lado disse, é verdade, então se apronte e venha trabalhar. E foi o que eu fiz. A policial Mitch Nunes, de Moscou, chegou primeiro ao 1122 King Road. Ela acredita que atende a um chamado para alguém inconsciente. Onde ela está? Sim, onde está ela? Onde ela está? Sim, por favor, venha daqui. Onde? Aqui em cima? Aqui em cima. Ok. Recebemos uma ligação para o 911 de que alguém... E eu acabei de me conferir aqui e ele nos convidou agora. Verifiquei se ela respirava. Ainda não verifiquei, mas tenho quase certeza. Ok, afaste-se. Treze sete zero. Vou checar a segurança lá fora antes. Tem uma entrada nos fundos. Eu ia começar a isolar tudo com fita.
Nunes foi acionada para atender uma mulher inconsciente. Hunter Johnson, melhor amigo de Ethan Chapin, levou-o ao quarto de Shanna, onde Ethan e Shanna foram brutalmente assassinados. Hunter viu primeiro e mandou Bethany e Dylan saírem. Cara, Beleza. Aqui, vocês podem ir até a lixeira pra mim, por favor? Tínhamos muito a fazer fora. Nossos primeiros policiais que chegaram estavam ajudando a isolar a cena como deveriam, e eles fizeram um ótimo trabalho isolando a área. Tínhamos várias pessoas naquela área, jovens em idade universitária, que precisávamos identificar, precisávamos falar com eles e iniciar a investigação para saber nosso próximo passo. Tranquei a porta e desci correndo as escadas. Não sabemos o que está acontecendo. Só ouvi ela subindo as escadas e pensei, ok, vou dormir já que ela está subindo. Você ouviu quem subir as escadas? Kaylee e o cachorro Murphy. E subindo até o topo. Sim, é onde fica o quarto dela. Ok. Quando eu subia para o quarto dela, ouvi um grito e ela desceu correndo porque viu alguém. Tenho quase certeza que ela disse, tem alguém aqui. Ela gritou, desceu correndo e com medo chamei por ela, mas pulei e tranquei minha porta. Ouvi alguém chorando no banheiro e um cara dizendo, você vai ficar bem, vou te ajudar. E eu continuei chamando o nome dela, mas ela não respondia. Abri a porta rapidamente e vi esse cara. E ele não era extremamente alto, mas estava todo de preto e com uma máscara cobrindo a testa e a boca. Tranquei a porta, liguei e fiquei sem saber o que fazer. Isso foi às 4? 4 da manhã, sim. Então eu simplesmente desci correndo. Você foi embora depois que saiu daqui. Saí do meu quarto e fui até o dela com persianas brancas embaixo. Corri até lá, conversamos e trancamos a porta. Pensávamos, nada acontece em Moscou. Tentamos dormir e, ao acordar, percebemos que nenhum colega de quarto havia acordado. Ligamos para todos, ninguém atendeu e achamos estranho. Então eu liguei e pedi para virem e foi aí que quase aconteceu. Esta é a entrevista inicial de Dylan com a polícia. Mais tarde, ela diria à polícia que acreditava que a mulher chorando que ela ouviu era, na verdade, Shanna. Apesar de relatos de outros veículos, Dylan afirmou ter ouvido o homem dizer: "Está tudo bem, Kaylee, eu vou te ajudar." Dylan nunca disse isso. Quantos anos tem Kaylee? Ela tem 21 ou 22 anos. Desculpa, não lembro direito. Tudo bem. Você está indo muito bem. Estou pedindo muito de você. Então, eu agradeço você. Você está indo muito bem. Você sabe se as outras duas garotas estão lá em cima? Agora precisamos processar isso. Tudo isso. Isso faz sentido. Eu não sei o que seria permitido. Tudo bem, está totalmente certo. Eu entendo. Ok, vamos voltar. Eu só quero garantir que estamos registrando tudo. Você falou cerca de 4 da manhã. Sim, foi às 4 ou 4:30. Você percebeu um cara pela primeira vez. Bem, eu percebi primeiro a Kaylee subindo as escadas, gritando e descendo correndo. Então, às 4 da manhã. Até o topo.
Sim, para o quarto dela com Murphy. Ok. E então você ouviu Kylie gritar? Eu ouvi ela gritar e correr, correr o mais rápido que podia, escada abaixo. E ela disse que tem alguém aqui. Ela desceu correndo as escadas. Sim, eu vi tudo. Não sei se devo descer as escadas tão rápido. E então eu ouvi Murphy latindo muito. Ok. Ouvi ela indo para os fundos, acho que para o banheiro, e lembro dela chorando. Só lembro de ouvir a voz de um desconhecido dizendo: "Você vai ficar bem, vou te ajudar." Mas não era, eu não sei como explicar. Não era de um jeito legal. Era de um jeito estranho. Era um tom estranho. Você vai ficar bem. Eu vou te ajudar. Sim. E não teve mais notícias da Kaylee. Não, eu não ouvi nada. Continuei chamando o nome dela e liguei para meu telefone, Shanna, Maddie e Kaylee, mas ninguém atendeu. Abri a porta para olhar e vi o cara passando. Ele me olhou, mas não veio nem falou nada, o que achei confuso. Não entendo isso e quase certo que ele saiu pela porta lateral. E então eu liguei. Disse que podia ser incêndio ou fogo de artifício. Não sabíamos, só ouvimos. Ela ouviu esse barulho alto e havia uma luz, eu acho. Você ouviu um estalo, um estouro. Eu não sei. Você ouviu alguma coisa? O que você ouviu? Quando perguntaram por que ela acha que foi poupada após o suspeito vê-la, disse não saber o motivo e não acredita que alguém tenha tentado abrir sua porta enquanto ele estava na casa, e que ele poderia ter feito isso facilmente. E por que ele passaria tantas vezes pelo quarto dela? Ela disse que para entrar pela porta de vidro deslizante, seria preciso escalar uma parede alta. Ela afirmou que o suspeito saberia que o quarto dela estaria ocupado porque ele parecia conhecer a disposição da casa. Ela sugeriu que pode ter sido alguém que esteve na casa no ano passado, quando outras garotas moravam lá. Os peritos criminais começaram a analisar a cena na King Road na tarde em que os assassinatos foram relatados. Mas no dia 3 de dezembro, eles voltaram e coletaram mais evidências, incluindo latas de cerveja. Uma foi achada no quarto de Bethany. Foram tiradas fotos da penteadeira dela. Também foram coletadas latas de cerveja nas escadas da casa. Na sala de estar, uma mochila preta foi fotografada. Ela estava encostada na parede. Não é incomum que os investigadores voltem à cena do crime para coletar outras evidências para análise. Os detetives também falaram com uma ex-companheira de quarto que já havia se mudado. O relatório afirma: a sargento Roxy perguntou, enquanto ela morava lá, se houve alguma invasão ou se ela ouviu falar de algum perseguidor. Às vezes, ela acordava e via a porta de vidro deslizante destrancada. Ela suspeitava que alguém esquecia de trancar a porta após receber visitas na noite anterior. A ex-colega de quarto afirmou aos detetives que seria fácil entrar na casa. O sargento Roxy perguntou por que ela achava que alguém gostaria de machucar seus amigos. Ela achava que era alguém que estava observando. Ela sempre teve esse medo. Ela sempre teve uma sensação estranha e desconfortável naquela casa, e esse é um dos motivos pelos quais ela não queria voltar. Ela sentia que a casa era fácil de invadir e de observar porque não havia persianas nas janelas e pelo jeito que a casa era construída. Ela contou que a porta de vidro deslizante quebrou em certo momento, mas ao sacudi-la do jeito certo, destrancava. Se a porta da frente estivesse trancada, era preciso digitar o código no teclado, mas se o trinco não estivesse travado, a porta podia ser aberta. Tentei ligar para Maddie, Ethan e Shanna. Ela ligou. Eu tentei ligar. Maddie? A que horas? 4h30 e 4h22. E depois que ele às 4h30... 4h31. Sim... Então, sem resposta, você foi dormir depois? Sim, eu simplesmente acabei dormindo de novo. Eu estava meio acordada. Ok, e aí você começou o seu dia? Você levantou que horas hoje? Eu acordei. Minha mandíbula estava doendo muito. Aí eu tomei um pouco de Adderall, tipo umas 6 ou 7 horas, e depois voltei pra cama. Então eu não sabia que alguém estaria acordado à noite. Só acordei quando ligamos pra vocês.
Beleza. Moscou 70 registrado quando a ligação foi feita. Copiado, obrigado. Tudo bem? Você se lembra de ter visto alguém lá dentro? Fiquei o tempo todo no andar de baixo com a porta trancada, por isso dormi um pouco. Você ouviu o suspiro de Ninia. Dá pra ver que ele não acredita no que ele e os outros policiais encontraram. Isso seria um choque, até mesmo em uma cidade grande. Quer que eu observe mais algo ou posso começar a voltar? Sim, então, quanto ao mandado de busca, dê a descrição do local. Certo. Certo. O que você está fazendo? Poxa, não acredito nisso. Temos um caso de 4 homicídios. Combinado. Depois preciso pegar meu celular. Você está procurando por cápsulas de bala, facas? Indica armas usadas. Armas, né? Sinais de ferramentas forçadas para arrombar no prédio. Dispositivos eletrônicos. Etc, etc. Certo. Só peguei o corpo disso. Anote só o horário em que fomos enviados. Promotor, quando conseguirmos falar com o promotor de plantão, conte o que temos e avise que você está trabalhando em um mandado de busca e a natureza disso. E então seguimos a partir daí. Eles terão um endereço longo. Você quer esses? São bons. Eu não preciso deles neste momento. Provavelmente vou fazer uma rápida passagem e então voltar. Beleza. O cabo Payne, quando fez sua primeira vistoria inicial na residência, viu a bainha e reconheceu imediatamente que era algo que precisávamos examinar e começar a processar. Quando a Polícia Estadual de Idaho chegou, processaram a cena. Essa bainha foi imediatamente entregue, literalmente levada direto para o laboratório forense da Polícia Estadual de Idaho, em Meridian, e entregue diretamente aos especialistas lá para começarem a trabalhar nela. E eles começaram a trabalhar nela imediatamente. Os 4 estudantes universitários que tinham aproveitado uma noite fora após o grande jogo de futebol no dia anterior estavam mortos. No relatório, uma policial afirmou que Kaylee estava irreconhecível pelo que fizeram com ela. Shanna Cornodell foi achada no quarto, segundo andar, deitada de costas com moletom e roupa íntima. Ela estava pronta para dormir e tinha mais de 50 facadas, muitas defensivas nas mãos e braços. Ethan foi morto dormindo. Ele estava na cama de Shanna e tinha ferimentos nas pernas. A polícia de Moscow pediu ajuda à Polícia Estadual de Idaho para processar a cena. E agora estamos vendo algumas das fotos que os peritos da Instituto de Segurança Pública tiraram. As fotos iniciam do lado de fora, já escuro. Nessa época, escurece por volta das 4:30 da tarde. Os peritos fotografaram os veículos na casa, incluindo o Jeep de Ethan Chapin. Eles também fotografaram o Range Rover de Kaylee. Lembre-se, ela foi a Moscou naquele fim de semana para exibir o carro novo e ver os amigos. Os carros de Shanna e Maddie foram fotografados e examinados. As fotos mostram o lado da casa cercado pela fita da cena do crime. O quintal com um sofá e luzes de corda está congelado no tempo. As luzes de corda continuaram acesas por meses após os assassinatos. A porta de vidro deslizante podia conter pistas e evidências. Foi por ali que o homem todo de preto entrou e saiu da casa. Ela foi fotografada do lado de fora e de dentro da casa. A janela da cozinha foi fotografada e havia uma marca de mão nela. Naquela época, não era possível saber se isso era relevante para a investigação. Também havia uma pegada na neve que chamou a atenção dos investigadores. Ela foi documentada com uma régua para mostrar o comprimento da pegada. Será que isso era do assassino e indicava seu caminho? Dentro da casa, os investigadores também fotografaram a cozinha. A cozinha era importante, pois o assassino entrou pela porta de vidro deslizante da cozinha. A comida do DoorDash da Shanna chegou às 3:59 da manhã.
A sacola do Jack in the Box está no balcão. Dá pra ver dentro da sacola, e a comida obviamente já foi retirada. Então sabemos que a Shanna pelo menos comeu um pouco. A sacola está claramente marcada com o nome dela, e as batatas fritas dela da refeição podem ser vistas em cima do micro-ondas. Algumas ainda estão na embalagem. Embaixo da mesa vê-se copos de beer pong e uma faca ao lado. Essa é a faca que Hunter Johnson disse à polícia ter pego naquela manhã para se proteger após encontrar Ethan e Shanna mortos. Este é um close da faca. Outras fotos mostram outro ângulo da sala de estar, com sofá em L e televisão no nicho. Há também fotos da sala mostrando a mesa de beer pong e a placa de Neon Good Vibes. Isso leva as escadas para o terceiro andar. O quarto de Dylan Mortensen fica perto da escada, em frente à entrada da cozinha. A foto mostra as escadas para o terceiro andar e, à esquerda no topo, a porta do quarto de Maddie Mogan. Então recebi uma mensagem do chefe Rye em 19 de dezembro perguntando se eu poderia me encontrar com ele na delegacia de polícia de Moscou na manhã seguinte. Então, fui até a delegacia de Moscou na manhã seguinte e encontrei o chefe Rye no saguão. Ele me levou para o andar de cima e entramos em uma sala onde estava toda a equipe de investigação deles. Acredito que havia cerca de 30 ou 40 pessoas na sala. Assim que entrei, percebi que eles tinham algo grande e que de alguma forma estava relacionado à Universidade Estadual de Washington. Então eles me disseram que haviam identificado um suspeito com base no DNA encontrado na cena do crime e que esse suspeito era um estudante de pós-graduação da Universidade Estadual de Washington chamado Brian Koberger, que morava no campus da Universidade Estadual de Washington em uma moradia para pós-graduandos. E quando ouvi o nome, é um nome um tanto incomum. Demorei um pouco, mas então me lembrei que eu tinha entrevistado Brian Koberger e contei à equipe de investigação que já o havia entrevistado anteriormente para aquela vaga de estágio e que eu tinha o currículo e a carta de apresentação dele para aquela vaga que eu poderia fornecer para eles. Então, depois disso, coletei informações sobre o apartamento onde ele morava e sobre o escritório de assistente de pós-graduação que ele dividia com outro estudante de doutorado, já me preparando para elaborar um mandado de busca posteriormente. Não era um tipo típico de apartamento ocupado. Polícia, mandado de busca, venha à porta! Esta é a sala de estar de Koberger. Tem um sofá de 2 lugares e uma televisão. Também há um armário. O armário estava bagunçado, mas o que havia ali era interessante, dado o que sabemos agora. A sala de estar é simples, com um sofá de 2 lugares, televisão com rack e uma mesinha de centro pequena. O sofá de 2 lugares ficava em frente à televisão com um armário ao lado. Agora, com que frequência Koberger sentava e assistia televisão, nós simplesmente não sabemos. Dentro do armário havia um aspirador de pó. Os peritos criminais fotografaram e marcaram como evidência, sem saber o que poderia conter. Eles até fotografaram o compartimento que armazena tudo o que o aspirador recolhe. As prateleiras do armário estavam cheias de papéis, caixas e outras tralhas, como se tudo tivesse sido jogado lá de qualquer jeito. Não parecia estar em nenhuma ordem, nenhuma mesmo. Do outro lado do armário, havia uma luva preta de nitrila. Ela foi fotografada e havia mais de uma dessas. Lembre-se, o assassino foi descrito como vestindo tudo preto. No armário, havia um recibo do Walmart de uma touca Dickies e recibos da Marshalls em Moscou de agosto e setembro. Os investigadores também fotografaram um recibo da Target em Moscou, datado de 4 de julho. Koberger comprou um Fire Stick. Koberger também recebeu várias multas de estacionamento. Elas foram encontradas no apartamento e fotografadas. Ele disse a uma professora que encontrou uma maneira de enganar os fiscais de estacionamento. No centro de entretenimento de Koberger havia vários livros enfiados. Todos os temas parecem estar relacionados à criminologia. Os investigadores espalharam os livros para fotos. Alguns títulos foram debatidos nos trabalhos de Koberger e parecem irônicos, dada sua situação atual. Encarceramento em massa em julgamento. Outro livro. Por que os inocentes se declaram culpados e os culpados ficam livres? Deixe o Senhor decidir quem é quem.
O livro se chamava Inseguras na Torre de Marfim, a vitimização sexual de mulheres universitárias. O livro aborda a reação das mulheres diante da violência sexual. O livro foi enviado para a proprietária em 2012, de acordo com o recibo que está junto com ele. Kohberger abordou temas como pesquisa, decisão de infratores, emoção e invasão de domicílio para roubo ou ganho material. Kohberger escreveu em uma linha que queria entrar em uma prisão para pesquisas. O tema será investigado por meio de entrevistas presenciais, semi-estruturadas, em um ambiente correcional. A professora indicou que teria muito a dizer sobre isso. Agora, a escrita de Kohberger é bastante formal e técnica. Uma professora aconselhou evitar linguagem rebuscada. Em outra tarefa, ele analisou o estudo de uma professora sobre decisões míopes de agressores sexuais. Ele escreveu outro artigo sobre pena de morte e ética. Irônico, né? Colegas de Kohberger disseram que ele era o único da turma a apoiar a pena de morte. O freezer e a geladeira de Kohberger tinham vários alimentos veganos, como pizza congelada, batatas fritas, leite de amêndoas e queijo vegano. O freezer parece, em algumas partes, como se a comida tivesse sido simplesmente enfiada dentro da porta. O quarto exibia a cama e o armário de Kohberger. Havia várias camisas penduradas no armário e alguns pares de jeans, junto com alguns outros itens de cama, mas não muito mais, apenas alguns cabides. Também no quarto, havia um computador na escrivaninha. Ao redor do computador, havia bastante poeira, como se não tivesse sido limpo há algum tempo. Depois tem o banheiro onde Kohberger tirou aquela selfie na manhã dos assassinatos. Você pode ver o espelho onde ele tirou aquela selfie e a banheira e os azulejos parecem estar muito limpos. Não há cortina de chuveiro. Os advogados disseram que ele descartava com frequência para evitar mofo. Os investigadores desmontaram o ralo da banheira em busca de DNA, mas não encontraram nenhum das vítimas. A Polícia Estadual recolheu alguns itens e nós os mantivemos guardados. Eles só poderiam levar isso para Idaho com ordem judicial, pois é outro estado. Então, mantivemos esses itens até que uma ordem judicial fosse obtida. E então a Polícia Estadual de Idaho veio e recolheu as evidências. E estamos fazendo muita comunicação com o nosso campus. Os estudantes, professores e funcionários estavam preocupados e assustados. Isso foi, no entanto, durante as férias de inverno. Então, não havia muitas pessoas no campus naquele momento, mas ainda havia estudantes que voltariam para o próximo semestre e pais que estavam nos acompanhando. E por isso nós nos esforçamos muito junto com todos os nossos parceiros do campus e com nossos estudantes, Dina, escritório, serviços de aconselhamento e psicológicos, escritório do presidente e escritório do reitor, apenas comunicando a todos sobre o que sabíamos, quais medidas estávamos tomando para manter nosso campus seguro e, um compromisso de manter todos informados com as informações que tínhamos. O Departamento de Polícia de Pullman divulgou este vídeo de vigilância da manhã dos assassinatos. Ele mostra o 527. Vamos diminuir a velocidade para você. Dê uma olhada novamente. Essa câmera fica perto do apartamento de Kohberger. Kohberger foi transferido para o condado de Ada, em Boise, após obter a mudança de jurisdição. Poucas semanas antes da seleção do júri, Kohberger pediu para alterar sua declaração de culpa. Com relação à acusação número 1 de crime de invasão de domicílio, como o senhor se declara, Sr. Kohberger, culpado ou inocente? Culpado. Os promotores planejavam usar este modelo em 3D da casa na King Road para mostrar aos jurados o layout estranho da casa. O FBI construiu o modelo, mas agora a casa em miniatura não é mais necessária. Sobre a segunda acusação, homicídio em primeiro grau pela morte de Madison Mogan, como se declara, culpado ou inocente? Culpado. Sobre a terceira acusação, homicídio em primeiro grau pelo assassinato de Kaylee Gonçalves, como você se declara, culpado ou inocente? Culpado. Sobre a quarta acusação, homicídio em primeiro grau de Shanna Kernodle Cernodle, como você se declara, culpado ou inocente? Culpado. Sobre a quinta acusação, homicídio em primeiro grau de Ethan Chapin, como você se declara, culpado ou inocente? Culpado. Pela primeira vez, o público vê parte do que a polícia encontrou ao entrar na casa na King Road. As famílias de Maddie e Ethan pedem a um juiz que proíba definitivamente a divulgação das fotos de Maddie e dos quartos de Shanna. A KTVB compartilhou fotos recebidas que mostram áreas internas da casa desfocadas e editadas.
Também há imagens da porta de vidro deslizante pela qual Bryan Kohberger entrou na manhã de 13 de novembro de 2022, com a intenção de cometer assassinato. As fotos também mostram marcas de mãos na janela dos fundos da casa, mas não sabemos a quem elas pertencem. O Today Show também divulgou algumas fotos da KTVB, incluindo uma que mostrava as botas da Maddie no chão. Você também pode ver copos vermelhos descartáveis. As fotos mostram uma típica casa de universitários que um homem destruiu, transformando-a em uma cena de crime horrível. Por qual motivo? Ainda não sabemos. Nenhuma explicação dele faria sentido para nós. As fotos foram divulgadas após a imagem de Bryan Kohberger se tornar pública. Ela o exibe logo após sua prisão em 30 de dezembro de 2022. A Polícia Estadual da Pensilvânia invadiu a casa dos pais dele na Pensilvânia. Kohberger vestia preto naquela manhã. O vídeo da King Road número 1112 foi gravado por esta câmera. A casa fica bem ao lado de onde Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan foram assassinados. Os editores do Idaho Statesman aceleraram o vídeo 15 vezes para mostrar o momento em que Kohberger entra na King Road às 3h38, depois sai da King Road às 3h40 da manhã. Às 3h51 da manhã, é possível ver o entregador do DoorDash caminhando pela rua. No depoimento à polícia, ela relatou dificuldade para achar o endereço, usando até uma lanterna para localizar os números da casa. Em determinado momento, ela se vira, e você pode vê-la caminhando de volta em direção ao número 1122 da Rua King, com a lanterna na mão. Às 3h56, o Elantra branco entra na Rua King e sai às 3h58, Esse período marca o começo do fim das vidas de Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan nas mãos de Bryan Kohberger. Novamente, sem motivo algum. Bryan Kohberger, de preto e com uma faca K-Bar, entrou sorrateiro na casa da King Road pela porta de vidro deslizante. A câmera que registrou as imagens também gravou os sons supostamente vindos do quarto da Shanna. O barulho alto pode ter sido a Shanna caindo.
Relatórios policiais mostram que Shanna tentou se defender, com mais de 50 facadas nos braços, mãos e rosto. Ela enfrentou Bryan Kohberger. Agora, todas essas evidências diante de um júri teriam sido difíceis pro... Defesa contestou. Sim, eram provas circunstanciais, mas podem ser fortes diante de um júri. O DNA, o carro circulando de manhã e depois fugindo em alta velocidade seriam difíceis de rebater pela defesa, com a pena de morte, possivelmente por fuzilamento, em jogo. Havia também as provas do celular. Falei com 2 especialistas da Cellebrite, Heather e Jared Barnhart. Eles examinaram o celular e o laptop de Kohberger, e o que eles tinham a dizer era bem interessante. Eu tinha exatamente o mesmo telefone de teste. Marca, modelo, versão do Android, rede da AT e T, tudo estava perfeitamente alinhado. Eu disse para Jared, nós temos exatamente o mesmo telefone dele. Então, nós iríamos replicar exatamente o que encontramos. Assim, encontraríamos esses arquivos de log. Trabalhamos com Josh Hickman, um especialista inteligente em Android. A gente perguntaria ao Josh, você sabe o que é esse log? O que significa? Então, nós recriamos. Não só ele desligou fisicamente o aparelho, como também desligou o Wi-Fi 2 dias antes do assassinato. Ele desligou o celular com a bateria totalmente carregada. Vamos testemunhar com total certeza. Foi isso que ele fez. No final das contas, ele usou o modo anônimo no Google Chrome para tentar, de certa forma, ocultar os registros que poderiam ser gravados sobre o histórico de navegação dele. Você pode limpar manualmente, apagar meu histórico e outras coisas. Elas realmente são deletadas. Mas ele desligou o Wi-Fi dele. Assim, o dispositivo dele não consegue buscar, emitir sinais ou se comunicar com redes que indicariam sua presença aqui. Ele usou o NordVPN, que por si só é algo inofensivo. Não é necessariamente algo ruim. Pessoas preocupadas com segurança usam VPN sempre. Pessoas usam VPNs para acessar conteúdos de outros países por diversão. Mas à medida que você começa a montar esse perfil de todos os comportamentos que ele teve, especialmente na época do crime, ele configurou o dispositivo dele para ser básico, coletando o mínimo de dados possível. E então, quando começamos a analisar as evidências do Android, não era sobre o que estava lá, mas sim de forma muito clara sobre o que não estava lá. Focando nos minutos e horas ao redor do período em que o celular dele ficou desligado à noite, o que seria o normal, mas isso me chamou a atenção porque eu já fiz investigações por anos e inúmeras análises de extração de dispositivos móveis. E ver pornografia não é estranho. Ver do que alguém gosta não é estranho. Mas o fato de essa pessoa ter apenas conteúdo não consensual, especificamente só isso, né? Não havia nada que fosse um ato sexual consensual. Todos os vídeos eram agressivos ou mostravam pessoas drogadas. Havia mais alguma coisa naquela época que você achou fora do normal ou incomum? No computador dele. Então esse deveria ser o computador da escola dele. E, de acordo com os relatos que eu li, eu e Jared fizemos um ótimo trabalho em ficar longe da mídia, não ler as coisas, não ouvir as coisas. Em nossas investigações parecia que ele era assíduo, mas talvez não exatamente um bom aluno. Ele era um aluno atencioso que realmente não perdia nada. Ele comparecia. Ele teve grandes períodos de inatividade no computador dele de 12 de outubro até 16 de novembro. No entanto, o computador, assim como Jared disse, tudo o que você faz ou deixa de fazer, o computador está constantemente rastreando. Então, o computador mostraria que o navegador estava em uso, mas depois não há histórico de que o sistema estava em uso, mas depois não há atividade. Sabemos que ele apagava seus rastros e o que isso significa, ninguém sabe. Acho que muitos querem descobrir. O que achamos que estaria lá se ele não tivesse apagado seus rastros digitais? O Mad Greek está fechado, mas oferecia alguns pratos veganos. As autoridades disseram que não encontraram nenhuma ligação entre Kohberger e as vítimas. Eu perguntei para Heather e Jared sobre a possibilidade de Kohberger ter visitado o Mad Greek alguma vez. Essa foi a única descoberta que foi enviada à promotoria, que respondeu que a defesa não gostou, o que me fez pensar que estávamos no caminho certo. É ótimo. Um arquivo de cache do Google Maps foi recuperado do Android e mostrava o Mad Greek. E parecia que, na verdade, eu tenho isso bem aqui na minha frente. Parecia quase como uma avaliação. Ou se você pesquisar no Google Maps e procurar restaurantes próximos, você poderia chamar de... Você poderia ver como chegar. Você poderia olhar o cardápio.
Então parece que todas essas coisas estavam disponíveis. Agora, a questão é, poderia ter Wi-Fi nesse arquivo? Com certeza, mas eu não sei. A questão é que o nome do Wi-Fi do Magic Greek era Magic Greek. Então não adianta ver o que estava nessa lista. Mas Jared e eu já vimos isso algumas vezes e vou continuar testando para entender melhor. Sim. A promotoria disse, Heather, é provável que o usuário estivesse em Moscou e no Google Maps pesquisou por restaurantes ou bares próximos e o Magic Greek apareceu? Eu diria que sim. Mas, se a defesa chegasse e dissesse, Heather, é possível que de Pullman, Washington, o suspeito tenha pesquisado por restaurantes em Moscou e isso apareceu? Isso pode acontecer, diria que sim. Então não é como se pudéssemos ligar ele ao local do Magic Greek, mas Magic Greek, ele viu fisicamente o Magic Greek no celular dele. Ele pesquisou muitas invasões domiciliares, assaltos, assassinatos de estudantes, serial killers. Teve uma busca, eu lembro da primeira vez que encontramos isso, Jared, eu estava sentada no FBI e Jared não estava, e eu estava no telefone com ele. Eu disse que vi algo estranho, Danny Rowling. E ele disse, espera, qual é esse nome? Jared pesquisou e disse, ele é o açougueiro de Gainesville, um assassino de universitárias. Mesma faca, havia muitas. Detalhes ali que eram simplesmente assustadores demais. E então, quando Jared começou a mexer no telefone, tinha ainda mais coisas. Você quer compartilhar isso? Sim. Então, de novo. E eu acho que foi em novembro, né? O primeiro ataque de Danny Rowling. Sim, acho que sim. Novembro de 2022. Sim. No Natal de 2022. Então, depois do crime, tarde da noite e até amanhã do dia 26, ele estava simplesmente analisando assassinos em série. O site tratava especificamente de linhas do tempo de assassinos em série. E basicamente tem essa lista de vários assassinos em série. E parecia pelo horário que ele só estava clicando em um, dando uma olhada, lendo e depois voltando e clicando no próximo. Por um tempo, eu fiquei só lendo sobre linhas do tempo de assassinos em série. E é literalmente uma análise de como eles foram criados, como foi a infância deles com os pais, se alguém matou um cachorro quando eram jovens, ou se foram espancados. Tipo, é uma linha do tempo da vida inteira dessas pessoas. Até que no fim eles sejam pegos como assassinos em série. Mas ele fez isso até altas horas da madrugada depois do dia de Natal. Ele pesquisou sobre Danny Rowling, o que é assustador, pois Rowling usou uma cabar. Ele abusou sexualmente das vítimas, estava vestido todo de preto e entrou em alguns dos apartamentos delas pelas portas de vidro deslizantes. Eu pesquisei sobre isso. Ele também pesquisou sobre Harvey Glatman, Robert Hansen e Tommy Lynn Sells. Achou alguma pesquisa sobre Ted Bundy? Sim. Nós ainda estamos naquele PDF, certo? Sim, Ted Bundy estava nesse mesmo horário de busca, mandando mensagens, ligando. Sim, houve várias vezes em que parecia que a mãe dele basicamente dizia, no horário da costa leste, vou dormir. E aí ele estava no horário da costa oeste, sabe, ainda acordado e fazendo o que fosse, mas era normal que essas fossem, sabe, as conversas mais constantes entre eles. E tinha muitos pontos de exclamação também da mãe dele pra ele, porque ele confirmava, tipo, liga agora. E ela dizia, Brian, eu disse que vou ligar às 5h30, ponto de exclamação. E ele respondia, agora ponto de interrogação. E ela escrevia 5h30, ponto de exclamação. Ele tinha comportamentos obsessivos extremos, como com a mãe e o pai, com as buscas anormais por pornografia, com os serial killers, grampeando telefones, até mesmo alguns termos como psicopata, paranoia. Uma coisa que eu diria para qualquer família é que, pelo que vi no computador dele, acredito que ele estava paranoico no final. E acho que o Jared pode dizer a mesma coisa ao olhar o celular dele. Não é isso, não acho que ele estava simplesmente tranquilo achando que tinha se safado desses assassinatos. Acho que ele sabia que as pessoas estavam vindo atrás dele. Heather e Jared comentam sobre a selfie perturbadora em que Brian Koberger aparece no banheiro fazendo sinal de positivo, tirada 6 horas após os assassinatos. Jared percebeu algo específico sobre as mãos de Koberger. Sim, que esse sinal de positivo estava meio que com um curativo. Assim que eu vi, chama a atenção, sabe? Porque os nós dos dedos dele parecem muito brancos. E me lembrou de esfregar as mãos por dias, tentando tirar alguma coisa. Tem um curativo visível, mas quase não aparece na foto.
A foto do moletom também, ela meio que ficou popular no caso também. O comportamento geral. Quando olhei para isso, eu diria que ser formado em criminologia e estudar criminologia não te desculpa pela quantidade de pesquisas, pelos horários em que foram feitas. Isso não era algo saudável, sabe? Como se fosse uma atividade para uma aula da faculdade. Parecia algo bem diferente. Acho que a prova definitiva, na verdade, não existiu, mas para o dispositivo dele foi o ponto final que ele colocou em torno desses assassinatos. E estar acordado naquela hora da manhã, desligando o celular e depois ligando de novo. Existem outros registros que não acessamos, como o FBI mapeando os dados de celular para localizar onde o telefone dele estava pelas torres, certo? Isso não era algo que estávamos fazendo, mas no momento em que ele liga o celular de novo, sabe? Eles podem começar a assumir e dizer, e foi aqui que ele estava, certo? E então, por aquele período de tempo em que essas pessoas foram mortas, ele estava acordado e tinha desligado o celular. E, na minha opinião, ele se preparou desligando o Wi-Fi, usando o VPN, limpando o histórico de buscas para fazer isso. Então, na sua opinião, ele era obcecado por assassinos em série e basicamente vinha planejando isso há algum tempo? Quer dizer, ele comprou a faca em março de 2022, mas talvez tenha começado a planejar Heather em outubro, um mês antes. Então, sabe, ele pode ter tido essa ideia na cabeça em março, mas o planejamento e a escolha de fato podem ter começado possivelmente em outubro. Sim, o intervalo de por que tão longe assim só no navegador foi estranho pra mim. Não fazia muito sentido. E eu não tenho certeza se foi nessa época que ele decidiu que ia ser mais um navegador anônimo. Quem sabe era um comportamento estranho. E também havia, Jared, você se lembra de todas as... Eu vi o filme ou série Psicopata Americano só algumas vezes e como o cara se amava, tirava selfies no espelho, queria estar sempre limpo e ficava examinando o próprio corpo. Parecia que ele fazia esse tipo de coisa. É muita coisa, como flexionando músculos, selfies e pouca roupa nesse tipo de coisa. Há várias situações dessas no celular dele. Também havia... Ele ficava muito no Reddit, principalmente após o crime. Ele, quero dizer, há um monte de histórico dele pesquisando sobre os assassinatos de Idaho no Reddit. E isso é outra coisa que te chamou a atenção, porque não era só alguém que estava tipo, estou interessado no caso. Ele acessava e baixava comunicados de imprensa de Moscou para seu dispositivo. Não era só ver as notícias, era como se ele as salvasse. Tudo, absolutamente tudo, que eles povoaram. Teve uma postagem no Reddit que parece que ele fez, baseado nos e-mails dele, onde ele estava procurando ex-presidiários para participar de algum estudo e as pessoas estavam mandando e-mails para ele. No fim, você vê que o Reddit o suspende, o que acho que ocorreu na época da prisão e notificação ao mundo. Mas também havia um padrão muito interessante de coisas, onde ele lia algo nas notícias que dizia polícia ainda procura por Hyundai Elantra, branco, deste ano até este ano. Sabe, faz o modelo em questão de minutos. Ele procura por um lugar de lavagem de carros e depois começa a pesquisar carros usados para comprar. Então foi quase como se eu percebesse que eles conhecem meu carro. Eu tenho que me livrar dele e pegar algo diferente. Uma pessoa normal pensa em limpar o carro antes de vender? Claro. Ele passava muito tempo no Reddit, especialmente depois do crime. Quero dizer, há um monte de histórico dele pesquisando sobre os assassinatos de Idaho no Reddit. Isso também chamou a atenção, pois não era só alguém dizendo estar interessado no caso. Ele acessava e baixava comunicados de imprensa de Moscou para seu dispositivo. Não era só dar uma olhada no que as notícias diziam, era quase como se salvasse tudo, absolutamente tudo, que eles publicavam. Bryan Kohberger cumpre 4 penas perpétuas consecutivas na prisão de segurança máxima de Idaho. Quero agora passar para Larry Levine. Ele é o diretor e fundador da Wall Street Prison Consultants, também o autor de Política Prisional 101, um guia prático sobre como se dar bem e sobreviver atrás das grades. Larry, bem-vindo de volta ao Crime Fix. Obrigado por retornar ao programa.
Quero saber sua opinião sobre todas essas notícias sobre Bryan Kohberger, supostamente. Digo supostamente porque ainda não tive resposta da prisão. Sendo torturado e atormentado pelos outros detentos do Bloco J através das saídas de ar. Bom, ele não está sendo torturado. É mais como, ok, tortura psicológica, mas essas coisas acontecem. Eles estão dizendo para ele que vão matá-lo, que vão atrás da família dele, que vão estuprá-lo. Eles gritam pelas saídas de ar e batem nas paredes. Eles estão mexendo com a cabeça dele, mas no fim das contas eles não podem, sabe? Não tem nada que possa ser feito. Eles não conseguem alcançá-lo. O cara está preso, matou 4 crianças, o que esperava? Ele não cometeu um crime popular nem nada. Um assaltante de banco teria mais respeito do que ele. Um traficante. Esse cara não tem nada a receber. E pense assim, os policiais também odeiam ele. Não há dúvida sobre isso. É igual quando estive sob custódia. Havia pessoas presas por pornografia infantil que mentiam dizendo ser por fraude, drogas ou algo parecido. E aí eram os próprios policiais que contavam para os detentos o motivo deles estarem lá, porque os policiais também não gostavam deles. Assim, os detentos podiam atormentar ele ou atormentar eles. Então, os policiais não têm nenhuma obrigação real de fazer algo para impedir isso. Ele vai ter que aguentar isso pelo resto da vida dele agora. Isso é um fato. A reportagem ouviu Chris McDonough mais cedo no programa e ele está recebendo essa informação. Ele tem várias fontes e já foi policial. Você sabe, ele está recebendo a informação de que Kohberger está reclamando disso, que ele não gosta. Você sabe, quero dizer, é assim que funciona a prisão. Quero dizer, você chega e é um réu conhecido. Você sabe, vai haver um certo nível de trote. Ele está no Bloco J. Ele está em uma unidade de habitação restritiva de longo prazo. Então ele fica em uma cela 23 horas por dia. Ele vai ao pátio de recreação por 1 hora diária. Toda vez que ele é levado para algum lugar nesta prisão, ele está algemado e pode tomar banho dia sim, dia não. Então, sabe, ele não está em uma situação boa. E eu imagino que, mesmo que haja alguns caras perigosos no Bloco J, porque se você está em uma unidade de restrição de longo prazo, você fica lá por muito tempo e há um motivo para você estar nessas celas, sabe? 23 horas por dia. Eles provavelmente pensam, sabe, que os guardas da prisão provavelmente acham que, é assim que as coisas funcionam. Você vai acabar sendo zoada, você vai ser provocada. E eu suponho que seja o trabalho deles mantê-lo seguro e manter tudo em ordem, mas não ligam para as pessoas, assediando ele pelos dutos de ventilação. Kohberger vai ter que aguentar. Agora ele está enfrentando as realidades da vida na prisão. Houve um juiz da Suprema Corte, há 50 anos, acho que foi Thurgood Marshall, que disse que os direitos civis de um detento não acabam nos portões da prisão. Então ele tem alguns direitos civis, mas esse é o direito de estar seguro. Ele está seguro, trancado em uma cela sem acesso das outras pessoas. Ele está fazendo reclamações sobre estar sendo assediado e intimidado. Grande coisa. Quero dizer, ninguém liga, mas eventualmente, ele deveria se preocupar com, ficar com medo, preocupado. Ele deveria se preocupar com a própria vida pelo resto da vida dele, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai pegá-lo. Olha para Jeffrey Dahmer, olha para White. Pasta, olha para Ramírez, o perseguidor noturno. Todas essas pessoas estavam sob custódia segura e eles as alcançaram. Talvez isso passe pela cabeça de Kohberger, não sei. Mas cada pequeno barulho que ele ouve, os boatos, as batidas, tudo fica girando na cabeça dele. Acredito que isso o está deixando louco. E alguém vai acabar com ele e essa pessoa vai virar um herói popular pelo resto da vida. Eu queria te perguntar sobre isso porque é trabalho da prisão, do Departamento de Correções, mantê-lo seguro. É trabalho deles manter todos os presos seguros. Mas nós sabemos qual é a realidade disso. Você especialmente, Larry, sabe qual é a realidade disso. Já vi isso em outros casos de grande repercussão. Eles nem sempre mantêm essas pessoas seguras. E às vezes, eles transferem essas pessoas para outros estados por meio de acordos de cooperação. Tem muitos. Esse é um exemplo. Sim.
Vi isso acontecer. Estou assistindo agora o caso do massacre do condado de Pike, em Ohio. 2 réus desse caso foram transferidos para outro estado. Nós nem sabemos para onde Jake Wagner foi transferido porque não conseguiram mantê-lo seguro em uma prisão de Ohio. E ele é considerado um dedo duro. Então eu fico meio que pensando comigo mesma, se ele está em uma unidade de restrição de longo prazo e fica em uma cela 23 horas por dia, ele sai para o pátio de recreação 1 hora por dia. Eu fico me perguntando, isso significa que ele fica meio isolado nesse pátio de recreação? Onde ele poderia correr perigo? Talvez em 5 anos ele seja transferido para a população geral. População geral nossa. Onde ele poderia estar em perigo? Talvez uma nave espacial também pouse do lado de fora do seu estúdio. Eles nunca, jamais, em 1 milhão de vezes, vão colocar esse Yates na população geral. Eles sabem imediatamente o que vai acontecer com ele, mas aqui está o que vai acontecer. Você levantou um ponto interessante. Vamos imaginar daqui a 5 anos. Não é popular nem destacado, tudo passa despercebido. Alguém tem uma oportunidade, uma porta. Meu Deus, alguém deixou a porta destrancada. Ele ficou sem supervisão no chuveiro e outra pessoa entrou lá. Mexeram na comida dele e colocaram vidro ou veneno. É só uma questão de tempo até que alguém chegue até ele. Quero dizer, você pode manipular os funcionários. No meu livro, Política Prisional 101, eu ensino os detentos. Eu mandei uma cópia para ele. Eu ensino os detentos a manipular os funcionários, a manipular outros detentos. Então vai acontecer uma situação em que alguém eventualmente vai chegar até ele. E isso é um fato. Ninguém pode fazer nada sobre isso. Absolutamente nada. Quando olho para Brian Kohlberger, não vejo alguém que estava na rua fazendo um acerto de drogas ou algo assim. Sabe, isso não é como um assassinato de gangue, um assassinato de rua. Essa é uma pessoa que meticulosamente em sua mente. Quero dizer, ele não foi bom o bastante para não ser pego, mas planejou tudo de forma meticulosa. Ele queria entrar em uma casa e matar pessoas. Ele estava determinado a fazer isso. Estamos descobrindo mais detalhes sobre isso. Ele está estudando para obter um doutorado. Então, sabe, esse não é um cara que você, eu acho, normalmente pensaria como sendo um típico morador do Bloco J, certo? Então, eu vejo dessa forma. Essa pessoa provavelmente não pensou, achava que não seria pega ou esperava isso. Então ele deve estar fora do seu elemento, mesmo com mente criminosa e no lugar certo. Ele vai estar fora do seu elemento no Bloco J. Com certeza, porque ele está com criminosos de verdade no... Correto. E ele é um criminoso de verdade, mas você entende o que eu quero dizer. Ele é, mas tudo bem, pegue a pessoa que vai e comete. Tipo, eu estou recebendo muita gente que cometeu fraude no perfil profissiográfico previdenciário por causa da Covid. Eles preencheram um formulário por engano e assinaram o nome deles. Eles fizeram escolhas ruins. Ele matou essas pessoas conscientemente. E eu não acho que Kohlberger, por mais que eu acho que ele é um lixo, eu não acho que ele entrou naquela casa sabendo que ia matar 4 pessoas, porque ele realmente não fazia ideia de quem estava lá, em que quarto estariam. Ele se deparou com essas pessoas e foi matando enquanto passava pela casa porque elas sabiam que ele estava lá. Eles o descobriram. Agora, você realmente acha que ele foi até lá com a intenção de matá-la? Talvez não. Talvez ele tenha ido com a intenção de estuprá-la, mas na cabeça dele, por ser maluco, as coisas saíram do controle. Uma coisa levou a outra. Eu não estou totalmente convencido de que ele entrou lá com a intenção de matar 4 pessoas. Digo, por que ele não matou? Eu concordo com você. Eu não acho que ele entrou lá pra matar 4 pessoas. Acho que talvez ele tenha entrado lá mirando em uma pessoa. E na cabeça dele, tudo saiu do controle. Acho que ele não é tão inteligente quanto pensa que é. Mas eu quero voltar ao fato de você ter enviado o livro pra ele. Você enviou o livro pra ele. Você chegou a receber alguma resposta dele? Não, nunca recebi nenhuma resposta dele. Eu sei que ele recebeu o livro. O livro está na Amazon porque eu enviei para Puff Daddy e Luigi e ele foi devolvido. Eu enviei para Ghislaine Maxwell. Ela recebeu.
E quando eles devolvem e rejeitam para a Amazon, eu recebo um aviso de rejeição. Nunca recebi aviso de rejeição sobre Kohlberger, então sei que ele recebeu. E ele tem muito tempo livre. Talvez ele tenha lido. Deveria viver conforme meu livro. Porque isso pode acabar salvando a vida dele algum dia. As famílias de Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan ainda lamentam, cada uma buscando seguir em frente à sua maneira, recordando seus filhos. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.